queria dizer assim, o seguinte, que eu estou chegando a uma conclusão bem esquisita, sabe? Sobre esse negócio de narcisismo e sobre esse negócio de misoginia e tudo mais. Eu estou concluindo que o narcisismo, não, que a misoginia deriva do narcisismo. Tá? Eu não sou psicóloga, como vocês sabem, mas pelas minhas experiências eu estou concluindo isso. Porque, vocês vejam bem, o que eu descubro na minha vida sempre? Que eu sou uma vítima preferencial de narcisistas. E narcisistas são sempre misóginos. E eles são homens. Tá? Quando os psicólogos ficam aí falando que tem tanto homem quanto mulher narcisista, isso é uma mentira. Isso dá pra ver assim no dia a dia das pessoas que você conhece. Tá? A maioria das mulheres não é narcisista. É claro que existem, né? Mas a maioria não é. As pessoas confundem muito essa coisa de uma pessoa ser narcisista, achar que uma mulher é narcisista, porque mulher é vaidosa, porque se mostra, porque não sei o quê. Gente, tudo isso é derivado da sociedade machista, é claro, né? As mulheres têm que se mostrar de algum modo para que os homens olhem para ela. Isso em primeiro lugar. Então é por aí. Acaba se tendo essa noção de que isso é sexualidade da mulher. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E que aí essas mulheres, então, elas são narcisistas. Também não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muitos homens, hoje se fala muito, né? Os homens mais jovens, assim, eles falam que as mulheres, elas fazem isso porque elas são interesseiras. Elas querem dinheiro e não sei o quê. Isso não é verdade, que isso é da natureza da mulher, ser interesseira e tudo mais. O que acontece é que em sociedades misóginas, que mulheres não têm oportunidade, que elas... isso estou falando um pouco anterior, né? Que as mulheres ficavam grávidas e elas precisavam realmente ter aquele homem que sustentasse, né? Que trabalhasse para elas poderem cuidar dos filhos. Então a mulher tinha que ser interesseira por causa disso. Mas isso não era interesse. Ela está fazendo um trabalho também pela família, por ele, pelo capitalismo, que todo mundo sabe, né? Aí, então meio que fica uma herança, assim, na feminilidade, digamos. No caráter feminino, meio que isso é uma herança. Que ela está sendo modificada, ela ainda vai ser modificada, mas ela só será totalmente modificada e os dois sexos totalmente igualados quando as mulheres não precisarem mais elas cuidar dos filhos, é óbvio, né? Porque não adianta nada a mulher trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ainda ter ela que cuidar dos filhos que voltaram da creche, da escola, ela que fazia comida lá, jantar, almoço, ainda limpar a casa, botar roupa para lavar. Pense bem. Então não dá. Então é claro que a mulher tem que ser meio interesseira, porque daí ela tem então que casar, que seja pai dos filhos dela ou ter um casamento com um homem que tenha mais do que ela, para que ela possa terceirizar os serviços também, né? Porque ele, já que ele não vai fazer. Isso são questões sociais, né? Não é questão da personalidade da pessoa. Mas aí eu estava falando então do tal do narcisismo e da misoginia. Eu estou chegando à conclusão que sim, que a misoginia deriva do narcisismo. Até por uma experiência que eu tive agora, né? Eu pensava assim, eu acho que aqueles homens lá do Oriente Médio, eles não são narcisistas. Era isso que eu pensava. Por quê? Porque eles são voltados para o outro, para a família, não sei o quê. Mas, gente, eles são super misóginos, que a gente sabe. Eles colocam burca em mulher, eles colocam véu em mulher. Isso significa que eles consideram a mulher objeto mesmo, super objeto. E eles têm uma noção muito precisa dessa objetificação da mulher, porque, por exemplo, eles ligam o dia inteiro para você. Eles fazem chamadas de vídeo nas redes sociais, sem perguntar se você quer receber chamada de vídeo. Se você pode, eles interrompem. Então, uma mulher o tempo todo, porque isso é da sociedade deles, está na cara que eles podem fazer isso. Senão eles não fariam. Já viu o brasileiro fazendo isso? É muito difícil, né? O mesmo europeu faz isso? Não fazem, porque respeitam, pelo menos sabem que as mulheres têm uma vida própria, né? E aí, eu achava então, mas que eles não eram narcisistas, mas eles são também. Eles são porque eles fazem a mesma coisa que os narcisistas fazem. Esses narcisistas diagnosticados, e até com muito mais precisão e mais rápido, tá? O tal do love bombing, o tal do não sei o quê, e daí corta, e não sei o quê, sabe? É aquela mesma coisa, Aí eu chego à conclusão, então, que é isso, que a misoginia deriva do narcisismo, e o narcisismo é masculino. Olha, em toda a minha vida, eu conheci muitos homens narcisistas. Eu acho que eu só me relacionei com homens narcisistas. Eu acho que só eles se aproximam de mim de verdade. Tá? E mulher narcisista mesmo, assim, no duro, tão narcisista quanto esse ser maligno que eu descobri, que eu descrevi para vocês bastante, é uma mulher só que eu conheci assim, que é a minha irmã mais velha. E por que eu posso falar dela? Agora, fazendo um parênteses. Por que eu posso falar sobre ela? Porque ela falou horrores de mim no Facebook dela. Ela falou durante bastante tempo, durante alguns anos, ela me arrasou. Quer dizer, ela inclusive me jogou numa fogueira para eu ser até linchada. Foi isso que minha irmã fez comigo. E ela foi a minha melhor amiga durante muitos anos da minha vida. Eu, pelo menos, fui a melhor amiga dela. Aquela pessoa em que ela podia totalmente confiar foi eu. A pessoa que admirava ela, que achava que ela era muito inteligente, como ela mesma se acha, foi eu, entende? Então é por isso que eu posso falar dela. E ela é a única mulher totalmente narcisista que eu conheço, que eu conheci.
Não quer dizer que eu não conheci outras. Eu conheci outras, sim, que me fizeram muito mal, que fizeram mal para outras mulheres. Eu conheci. Agora, mulheres narcisistas, nesse sentido, que fizeram mal para homens, eu nunca conheci. Inclusive, nem minha irmã. Ela nunca fez um mal profundo para um homem. Nunca. Aliás, nem profundo e nem raso. Ela nunca fez. Entende? É só para mulher que ela fez o mal profundo. Ela fez mal profundo para mulheres. E ela não é gay. Então, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que ela fez um mal mental na vida de outras mulheres. Tem muitas mulheres que, se quiserem vir aqui descrever, porque eu conheço mulheres para quem ela fez esse mal, é só vir aqui. Esse mal do narcisista, ele só é feito contra mulheres. Porque até homens muito narcisistas, e que sejam homossexuais, como foi o caso do ser maligno, ele não faz mal para homens. Aí que tá. Ele devia fazer então também, já que ele é um narcisista. Ele não faz. É sempre contra a mulher. Tá? Não quer dizer que não possa um homem fazer mal contra outro homem, não quer dizer que não possa uma mulher fazer mal. Mas, gente, essas coisas são exceções. Eu acho que os psicólogos ainda estão muito aquém, então, dessa verdade sobre o narcisismo. E, bom, a misoginia, que é uma coisa que existe desde sempre, que a gente já sabe, né? Desde que surgiu nas sociedades humanas, não sei se como é que era na pré-história, não sei. Era uma coisa que ela devia ter se encerrado assim que as mulheres começaram a ganhar vida própria. Ou seja, elas não engravidavam mais a hora que não quisessem. Porque seria talvez justificável esse negócio da misoginia num homem, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu detesto mulher. Porque daí o cara, ele ia transar com uma mulher e a mulher ficava grávida e ele não queria. Então, aí podia ser uma justificativa, né? Digamos, para acontecer isso. Então, isso teria se dado até os anos 60, que foi quando surgiu a pílula anticoncepcional. Inclusive, o Freud falava, isso eu li dele, né? Que quando existisse o anticoncepcional, o Freud falou isso, gente. Só que ele não falou pílula anticoncepcional. Mas quando existisse alguma coisa que as mulheres pudessem fazer sexo normalmente com os homens, portanto, eles também normalmente, e que elas não engravidassem, que aquelas neuroses todas que ele examinava, que elas seriam eliminadas. E foram. Essas neuroses que o Freud falava, elas foram mesmo. As neuroses hoje, psicose e tudo mais, são outras. Né? Hoje em dia tem depressão, é outra coisa que não existia. Aquela neurastenia que ele falava lá, várias coisas, histeria, onde começou a psicanálise, não existe mais, né? Porque as pessoas justamente transam. E transam até o final. Que ele falava que a tal da neurastenia lá era porque os homens tinham que fazer o tal do coito interrompido para não engravidar as mulheradas. Porque as pessoas antes eram muito casadas, né? Hoje em dia também as pessoas já não são. E a depressão, ela tem outras origens, né? Que não são exatamente do sexo apenas, né? Ou nem são do sexo. Então, a misoginia tinha que ter acabado nessa época. E ela não acabou. Ela continua e parece que ela vai, né? Hoje no Brasil tem uma misoginia terrível, ainda mais ligada às religiões. A misoginia, ela é muito ligada às religiões. As religiões, elas são misóginas. O cristianismo é totalmente misógino. Quando ele fala que Eva, que seduziu Adão, deu aquela maçã, tudo entre aspas, claro, metáforas, né? A menos que você seja fundamentalista, são metáforas. E que daí ela levou o mal ao homem, tá? Isso é misógino. Quando você coloca a figura da Virgem Maria como virgem, que ela é mãe de Deus. Então, Deus, para começar, figura masculina, é misoginia. Maria tem que ser virgem, porque senão ela não é digna de ser mãe de Cristo, que é filho de Deus. Isso é misoginia, porque nenhuma mulher engravida virgem. Eu não sei, a menos que faça algum experimento, mas faziam naquela época, será? Colocar lá uma seringa, sabe, essas coisas assim. Ela tinha que ser virgem, ela tinha que ser santa, pura, ou seja, não ter desejo sexual e não ter sido tocada por um homem. Gente, olhem que misoginia que é isso. E qualquer santa da Igreja Católica, elas sempre são jovens, né, lindas, e daí tem sempre um louco que fica louco por ela, o cara vai lá, tenta estuprá-la e ela luta até a morte contra o estupro. Pô, gente, cá pra nós, você luta até a morte contra um simples estupro, você não ama a tua vida, então você é uma suicida, certo? Mas, para ela ser a santa, ela tem que ter feito isso. Então, é misoginia. É misoginia. E ela tem que ser linda também, né? Porque se for uma mulher feia, daí já não vale muito, né? Não é isso? É por aí. Aí ela vira santa por outros motivos. Aí ela é uma pessoa muito caridosa, que cuidou dos doentes, mas olha, cuidado é uma coisa feminina, né? Aí ela pode ser santa, como foi o caso das Madre Teresa e Irmã Dulce, sei lá, coisa assim. E a religião muçulmana, ela também é misógina. Ela é muito misógina, né? O cara, não tem os caras lá que eles vão ter não sei quantas virgens no paraíso. Sabe, gente, eu não quero falar da religião deles, porque eu também não conheço, também não quero falar nada sobre esse assunto. Eu só tô falando que eu conheci, então, uma pessoa muçulmana, eu acho que é muçulmana, que se diz, né, do Oriente e tal, e que agiu comigo tão misoginamente quanto o ser maligno, até mais, talvez, não sei. É claro que agora eu estou muito mais preparada para essas coisas, e isso me atingiu assim, quando eu descobri o troço, e agora já não está atingindo mais também. Inclusive, o próprio ser maligno, ele me atingiu durante pouco tempo, como vocês podem perceber, né? Foi alguns meses e eu tô aqui. Mas os outros, que eu classifico de psicopatas super misóginos, que arrasaram com a minha vida, só um deles eu levei quase 30 anos me recuperando. Assim, tipo, mentalmente, né? Só desse
que aconteceu lá em 94. Eu fiquei 3 meses no fundo de uma cama com depressão. Depois eu fiquei 8 anos trancada numa casa. Depois eu passei a viver de volta, mas eu não conseguia mais sentir nada por ninguém, porque eu estava sob estresse de guerra, como se fosse uma guerra, pós-traumático, né? E eu estou me recusando a ter novamente esses tipos de reações, tá? Por isso eu continuo vivendo e, enfim, me relacionando, seja do jeito que for, eu vou tentando viver, tá? Que eu acho que esse, no fim, que é o caminho certo pra gente se livrar de certas coisas. É conhecer aquelas coisas. Mas, pô, gente, você virar detetive porque um homem te magoa, aí você tem que virar detetive pra descobrir por que ele te magoa. Pô, é um troço chato, é um troço desagradável. E, ao mesmo tempo, você ser adivinha de tudo que vai acontecer. Meu Deus, esse homem, será que ele tá pensando, ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Será que ele tá falando a verdade? Gente, eles não precisam pensar isso da gente, vocês compreendem? Eles não precisam ficar assim conosco. Quando eles ficam inventando que as mulheres fazem a mesma coisa, eles estão apenas inventando. Eles estão apenas inventando. Esses canais aí, eles estão vendendo livro para aqueles caras que eles são complexados, eles têm problema, mas são poucos esses homens. Mas faz de conta que é todos, e não é. As vítimas são sempre as mulheres. E principalmente tudo aquilo que se refere ao feminino, né? As mulheres misóginas, então, elas existem, elas sempre são narcisistas mesmo, tá na cara que é isso. Né? Elas têm uma coisa muito masculina, então, porque o narcisismo é muito masculino, entende? A gente não conhece mulheres por aí, comumente, que ficam se arvorando em ser gênios de alguma coisa, porque o narcisista sempre é gênio de algo. São sempre homens que são os gênios. E gênios entre aspas, porque gênio mesmo são algumas pessoas, né? Homem ou mulher. Então, elas também, quando elas são realmente tão narcisistas quanto homens, elas se classificam como deusas, gênios de algo, tá? E aí elas realmente são misóginas. Às vezes mesmo quando elas tratam de feminismo. Vocês sabiam disso? Eu já fui atacada por mulher que é autora de livro feminista, me atacou totalmente pelo que eu sou, por eu ser mulher, me atacou. Até quando eu falei para ela, ela pá, se tocou, mas ela só procurou limpar a imagem dela junto aos outros e não junto a mim. Ela não procurou se transformar, porque ela é uma narcisista. Tá? Aí eu já não estou falando da minha irmã, estou falando de uma outra. Então a gente tem que ter cuidado com tudo. Se você conhecer uma mulher que ela se arvora em ser mais inteligente que todo mundo, que você, que ela, né, tem essa característica, então ela pode ser realmente uma narcisista. Uma pessoa que então ela pode ser misógina e agir contra você. E homens, tem muitos, são muitos. Tá? E os outros que não são, eles estão numa sociedade misógina e, portanto, eles têm esses valores. E nós, mulheres, temos muito que nos cuidar e nunca achar que nós somos nós, que estamos apenas com boas intenções para com os homens, tá? Não importa que você seja vaidosa, que você adore ficar se arrumando e desfilando, não é isso que importa, porque não é isso ser narcisista, tá? Isso é ser vaidosa, é só isso. E tá numa sociedade patriarcal que valoriza isso, e você quer que as pessoas se interessem por você, até profissionalmente, até para isso. Tá? Então, não se culpe, você não é culpada. Você tem boas intenções para com os homens, ou para com mulheres, se você for lésbica, não tem problema nenhum isso, né? Você tem boas intenções. Não se culpe. Você não fez nada de errado, a não ser ter nascido mulher. Né? Se é que isso é errado, digamos, a tua culpa original, o pecado original não é isso? É isso. O pecado original é ter nascido filha de Eva. Sacou?